Bom dia, meu nome é Keila, técnica de segurança. E assim, eu quis tentar trazer algo diferente, né? Às vezes tem áreas que a gente se identifica mais. Aí eu tentei fazer uma coisa que não fosse muito para a área hospitalar. Aí a princípio não é, mas no final acabou envolveu. Mas vamos lá. Hoje nós estamos falando sobre qual é a importância da APR, Análise Preliminar de Risco, e a atividade específica que eu escolhi foi o trabalho de limpeza de galerias de esgoto. Então, assim, é algo que eu não conheço muito, imagino alguma coisa, e dei uma pesquisada. Então, como a gente, Ana já comentou, a análise preliminar de risco é uma análise inicial, a análise primeira, é uma antecipação dos possíveis riscos. Sandoval sempre fala essa questão da vidência, né? Como se fôssemos videntes. E na pesquisa que eu fiz, eu achei interessante que ele falou a questão que é como se fosse um brainstorm. Aquela coisa, vai vir aquele monte de ideia, tal atividade, e aí você vai trazer tudo. Parece assim, nossa, será que é impossível? Mas você vai trazendo, traz tudo, porque você vai antecipar. Se a gente pudesse dizer assim, o possível e o possível de acontecer de risco. Para você já ter todas as medidas, como a Ana colocou aqui, né, severidade, probabilidade, o que causou, qual é a consequência, o que você vai fazer, quem é o responsável, quantos trabalhadores estão envolvidos com isso. Então, para se fazer a análise preliminar de risco, você vai seguir alguns passos. Então, você vai reunir dados necessários, você vai se inteirar daquilo que vai acontecer, né, daquela atividade. Então, assim, como muitos professores já falaram para a gente nós não somos obrigados, não é nem possível a gente conhecer todas as atividades de todos os setores, mas a gente tem uma ferramenta para isso, que é o próprio trabalhador. Quem melhor para saber como funciona um setor, o que se vai fazer, que o próprio trabalhador, colaborador que vai atuar ali. Então você já pode estar colhendo, reunindo dados com ele, você pode refinar, melhorar isso com pesquisas. Aí no seu dia a dia, se você trabalha fixo naquela empresa, você vai se acostumando, vai chegar um momento que sua prática já vai lhe deixar algum conhecimento, né, absorvido, e você só vai complementando depois outros setores. Então você reúne os dados. Aí você vai realizar a APR em si, né, a Análise Preliminar de Risco. E você vai registrar os resultados. O interessante da APR é porque ela vai servir de subsídio para a PET. A APR ela não elimina a necessidade da PET, que é a permissão de entrada e trabalho. Tem que haver a PET, mas ela já ajuda. Você já sabendo de alguns riscos antes, você já sei o que é que eu tenho que fazer ali e verificar. Quais são as vantagens de se fazer a APR? E daqui a pouco eu vou falar específico, né, da questão do trabalho de limpeza em galerias de esgoto. Então você vai identificar os possíveis riscos com antecedência, antes de você estar exercendo a atividade. Você vai conscientizar a equipe, então a equipe, o trabalhador que for atuar, ele já vai estar sabendo, olha, tá aqui, tem risco disso, aquilo outro, como é que você vai se comportar, o que é que você precisa ter de equipamento, como que deve ser o seu proceder naquele momento, e você vai fixar as medidas de segurança. Então, essa é a vantagem, você vai ter o ambiente seguro para desenvolver aquela atividade. E como a gente sempre fala, se você não for acabar com aquele risco, você pode minimizar as consequências, você pode de repente atuar com ele e de uma maneira mais segura. Então, a última vantagem que eu coloquei é fixar medidas de segurança. Aí eu achei interessante, e é aquilo que eu falei para vocês, tentei fugir um pouquinho da área de saúde, mas acabei voltando. Eu fui ver quais eram os riscos que existem nessa atividade de limpeza. Então tem riscos de deficiência de oxigênio, pelo próprio espaço, a gente vai trabalhar muito com a NR33 e algumas NBRs. As NBRs
eu só vou olhar aqui rapidinho, para essas eu não memorizei. A 14.787 de 2001, e parece que é uma revisão de 2002, que fala sobre espaço confinado, prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção. E a NBR 14.606 de 2000, que fala sobre postos de serviço ou entrada em espaço confinado. E a própria NR 33 de espaço confinado. Então, risco, deficiência de O2. Então, pelo próprio local, a ventilação, tudo. Aí, olha que interessante, esgoto. A gente tem muita matéria orgânica. Diz que a decomposição da matéria orgânica pode gerar essa própria deficiência de oxigênio. Riscos. Nós temos vários agentes ali. A gente tem um risco químico e um químico associado ao biológico, porque no químico a gente vê aquela questão de poeiras, vapores, tudo mais. Essa decomposição, essa digestão da matéria orgânica para micro-organismos, fala que nesse ambiente das galerias de esgoto, as poeiras elas contêm muita partícula patogênica. Porque no esgoto, que tipo de matéria orgânica que você vai ter? Cocô. Isso mesmo, as fezes. O mais conhecido e famoso cocô, né? Fezes, excrementos, urina, humanos? Só? Não. Então, é um local propício para desenvolvimento de micro-organismos e também de alguns animais. Então, você tem o risco químico, você tem o risco biológico, também ter risco de incêndio, risco de quedas, afogamento, então um outro nome que eu esqueci, engolfamento, que é por causa é o líquido sólido com partículas bem finas, então, né? Você fica asfixiado com partículas sólidas. Pronto, muito obrigada. Então tem esses riscos. Tem esses riscos todos, né? Então, assim, porque eu falei que puxa um pouco para a área de saúde. Na pesquisa que eu estava fazendo, aí eu queria comentar com vocês que foi no Paraná, fizeram uma pesquisa e descobriram que os trabalhadores dessa área de limpeza, né, de esgoto, já estava surgindo uma nova doença. Síndrome do trabalhador de esgoto. Ele tem indisposição, ele tem fraqueza, fadiga, febre, rinite aguda, fora as complicações gastrointestinais. Porque como eu tinha perguntado para vocês, os excrementos, né, a matéria orgânica que a gente encontra no esgoto não é só humana. Lá vai proliferar animais, rato. A urina do rato pode passar o quê? Leptospirose. Barata, alguns insetos, barata, peste bubônica, aranhas, cobras, picada, né? Esses insetos envenenamento por isso. Então, assim, tem toda essa questão dos riscos. E nessa pesquisa, ele chamou mais atenção mesmo por causa da matéria orgânica. Às vezes a pessoa tem o equipamento, ele até colocou a falha na questão da pessoa usando o equipamento, porque o equipamento tinha. Porque a pessoa às vezes estava toda paramentada, ia fazer o serviço, aí o problema era depois. Porque essa roupa que você utiliza, você não vai levar para casa, você não vai limpar de qualquer jeito, tem que estar tudo organizado. Então tem que ter um setor, você vai lá retirar da maneira correta, quem vai ser primeiro, quem vai ser depois, a máscara, tudo. Você tem que usar bota, roupa impermeável. Você retirou, né, tem aquela limpeza, você tem que tomar um banho, você não pode levar nada dali para sua casa, tem que ter um armário para depois você ir separando tudo direitinho. E aí ele estava falando que estava esquecendo desse risco, mesmo dando material, estava acontecendo isso, falta de uso. Então a gente vê a importância do treinamento, da supervisão, né, está sempre observando isso. Então, só voltando aqui, fechando, qual a importância da APR? Se você vai fazer com antecedência, você já vai conhecer qual é o risco, o que você pode então fazer para minimizar, para acabar ou para conviver de uma maneira segura com ele. Obrigada.